Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lei da Gratidão. Hoje, capítulo 6 do livro A Ciência da Gratidão. E hoje vai falar de como gerenciar o estresse no trabalho e em família. No dia seguinte, minha folga, aproveitei para escrever um pouco mais. E para isso, fui ao hospital e usei o meu consultório em busca de refúgio. Não que em casa esse refúgio não existisse, é que o silêncio do consultório me inspirava. Mirella compreendeu e não se opôs. A busca pela formação de psicoterapeuta transpessoal, sob o formato de pós-graduação, me abriu um leque maior a respeito da compreensão de viver. Ao mesmo tempo em que aprendia, mais consciência se apresentava, que depois estudava e colocava em prática. Os 4 anos que passei sem operar pacientes geraram certo receio de reassumir o bisturi, e essa formação foi crucial para vencê-lo. Como relatei, a vida me concedia a honra de voltar às origens, só que agora com outra visão e outros conhecimentos. Inspirado pela leitura da obra A Arte da Felicidade, de Dalai Lama, comecei a exercitar, a praticar o que o livro propunha. E vi que a perspectiva do outro se respeitava e considerava. Tem grande efeito positivo sobre nossa vida. Fui aceito por alguns colegas com quem compartilhei minhas buscas e sou grato, pois foram determinantes para a volta ao propósito central de minha existência, auxiliar as pessoas através da medicina, da cirurgia geral. Inclusive, fiz questão de nomear esses profissionais no campo dos agradecimentos. Voltei a operar no mesmo hospital em que um dia testemunhou os momentos de minha ascensão e as escolhas que me levaram à queda. Literal. Se pensarmos no pé quebrado, e subjetiva se pensarmos na depressão. Tanto o diretor como os demais pares me receberam com um enorme carinho. Algumas dúvidas ainda pairavam em minha mente, mas a vida deu um jeito de mandar os seus mapas para facilitar e direcionar as escolhas. Como se dissesse, é isso mesmo, rapaz. Para acessar o programa Saúde da Família, onde clinicava, conhecido como PSF, precisava dirigir pela estrada rumo a Maceió. Em menos de um mês, me deparei com vários acidentes e, por isso, chegava ao local antes do SAMU. Aquilo veio muito forte. Decidi então deixar aquele lugar e aquelas pessoas que foram cruciais em minha recuperação. Afinal, o meu coração pedia para avançar e ser sempre grato a elas. Vou precisar operar, dizia uma voz que vinha de dentro de mim. Não era o mesmo tom de ordem. Estava mais para um sussurro. Uma voz cheia de amor e ternura. Enquanto isso, outra voz amada também me questionou. Você tem certeza disso, amor? Confirmei para Mirella. Voltei, me adaptei e lá fiquei. A vida seguia demonstrando suas alternâncias de humor e seus testes de resiliência. Ainda por ocasião do projeto da garotada, continuava ligado à comunidade pelo futebol e sofri mais um acidente, dessa vez o outro tornozelo. O pé ficou do mesmo jeito, troncho. Lá fui eu de novo, direto para o mesmo hospital em que tudo havia acontecido há 8 anos. Nada mais natural do que renomear aquelas singelas palavras que foram como uma facada em meu peito, por conta da postura diante dos relacionamentos que eu assumia naquela época. Porém, existia uma diferença significativa e positiva. Nesse outro acidente, como aprendizado da gratidão,
incutido em mim, a depressão curada e os escapes ignorados, minha relação com a equipe era marcada por amizade, carinho e muita gratidão. Tenho certeza de que a vida considera esses movimentos e mudanças. A prova disso se apresentou num comportamento dos colegas, como o segundo tornozelo nessa situação. Os colaboradores se preocupavam comigo, queriam ajudar, dizer uma ou duas palavras de apoio, amenizar a minha dor, deixar aquela situação a mais confortável possível, bem diferente do evento anterior, em que a equipe só faltava celebrar o meu tornozelo quebrado. Antes de ir ao hospital, passei em casa. Mirella me ajudou a tomar um banho e a minha filhinha disse algo inesquecível. Olhou para o pé quebrado e me deu um beijo e disparou. Painho, o senhor vai ficar bom e vai ver que nem há de doer nada. Os ligamentos rompidos. A boa notícia, não precisaria operar. A má notícia, deveria ficar em repouso por alguns meses. Tempos novos. Reparei uma mudança na minha reação emocional. No lugar de questionar por que eu, ou me posicionar como vítima da vida ou do acaso, a gratidão me fez formular uma pergunta. O que eu preciso aprender com isso? Deu-se o início de uma prática que levaria para toda a vida e recomendo para o leitor. Se fazer essa pergunta diante das situações diversas, tanto as positivas quanto as adversas, o leitor vai perceber que mudam as perguntas e respostas, percebendo a boa e saudável sensação de administrar o aprendizado cotidiano da vida. No dia seguinte em que deixei o hospital a caminho da recuperação em casa, sobrou candidato para empurrar a cadeira de rodas, sendo que da primeira vez precisei me virar. E quando eu dizia obrigado, escutava todo tipo de feedback positivo. Aquelas pessoas se sentiam gratas pelo convívio que tinham comigo durante o exercício diário da medicina. E como fiquei feliz com essa volta por cima, que aprendi a dar na área dos relacionamentos. Outra vez a gratidão se mostrava em seu esplendor. Ora comigo, ora com os meus pares. Desta vez algo significativo aconteceu. Tinha sempre alguém me visitando, conversando. Até a percepção da fisioterapeuta mudou. Quando percebi, 2 meses passaram voltando e quase não sentia dor. Bem diferente daquele outro evento em que nada aliviava o suplício. A experiência reforça o fato de que a gratidão vem demonstrando ser cientificamente efetiva no controle da dor. Um amigo sugeriu que estudasse enquanto me recuperava e topei. Encarei um concurso para UFAL e um mestrado. Me preparava, assim, para o retorno à docência. Fui aprovado para o concurso de cirurgia. Precisei lidar com a burocracia e ver a gratidão exigir o seu preço para todo o desenrolar do processo. Mas o fato de ser professor se mostrava o propósito aliado da missão de vida, tal qual um objetivo oculto, um presente existencial. Assumi a disciplina de saúde e espiritualidade. Em seguida, criei um treinamento intitulado Gerenciamento do Estresse e fui ensinar as pessoas a lidarem com o assunto em que me especializei praticando gerenciar o estresse, vencer a depressão e seus males parceiros, controlar a respiração e adotar a gratidão.
Em tudo isso, eu acumulara uma experiência que precisava ser dividida. Das ideias e planos até a prática, criei um treinamento e fui viver o primeiro experimento prático da criação. Apliquei dinâmicas e conteúdo que sensibilizaram os participantes. No fim, muitos me procuraram e disseram que eu precisava compartilhar aquele treinamento com mais pessoas. Dentro do público, alguns pertenciam à área de saúde e outros vinham de setores totalmente estranhos à medicina, isto é, a experiência foi realizada à luz da heterogeneidade. Aproximadamente 100 pessoas viveram o piloto do treinamento e amaram. Foi aí que percebi quão necessitados estavam os meus semelhantes em relação à gratidão. Gerenciamento de estresse e recurso para combater a depressão. Percebi que poderia levar o conteúdo de gerenciamento de estresse ao ambiente empresarial, setor que todos os anos entrega para tratamento centenas de milhares de deprimidos que sucumbem à pressão diária da exigente rotina. Senti que precisava de mais espaço para divulgar estes e outros temas relevantes para a sociedade e estruturei o programa de entrevistas Conexão Saúde, onde reúno médicos, formadores de opiniões consagrados, estudantes e qualquer um que possa ajudar o Brasil a minimizar o problema da depressão. Em todos esses projetos que vão nascendo e ganhando força, a gratidão é o pano de fundo, multiplicador, lição que vale entregar ao leitor para que tenha a máxima qualidade de vida e a melhor performance profissional. De toda a obra, se essa parte ficar cravada no coração de quem lê, me darei por satisfeito e considerarei o projeto do livro exitoso. Quanto mais sentirmos, reconhecermos, compartilhamos e retribuímos a gratidão, maiores são as oportunidades de levar o tema da gratidão aos olhos e ao coração de quem precisa. A realização desse livro é um clássico exemplo. Escutei batidas na porta. Achei estranho. Não tinha pacientes naquele dia. Como os médicos vivem de plantão, levantei-me um pouco irritado pela interrupção e fui ver quem era. Para minha surpresa, Dr. Smith estava do outro lado da porta, com um sorriso amigo no rosto. Dr. Jean, me desculpo por ter vindo sem combinar. Estava passando por aqui e Dr. Smith abriu os braços como se dissesse, quem sabe? O senhor soube que eu estaria aqui hoje? Questionei. Confuso pela repentina presença de meu supervisor, não só arrisquei seguir os meus instintos, sentindo que o senhor escreveu um trecho que talvez gere uma ou duas perguntas. Posso dar uma olhada ou estou atrapalhando? Convidei o meu amigo a tomar um assento e coloquei o texto diante dele. Só não repare, Dr. Smith, não é muito texto, porque comecei agorinha. Não preciso, o importante é ter contido e não a quantidade. O senhor quer dizer conteúdo. Corrigi enquanto serviu o café que o médico bebericou de uma só vez. Levantou o olhar e sacou uma pergunta. Ah, o português, nobre amigo, me freta a cada peça. Achei contraprudência dizer que o certo é pregar peça. E como não resistir, disse a si mesmo. Fretar é contratar um transporte, Dr. Smith. O senhor quis dizer pregar cada peça. Isso mesmo. E tenho uma pergunta para começarmos. O ambiente empresarial brasileiro absorve
melhor o tema do gerenciamento de estresse ou de depressão? Uma boa pergunta. Os dois assuntos são caros para a sociedade. Isso não quer dizer que o setor empresarial esteja pronto para discuti-los e abordá-los. Perdura uma certa relutância das empresas. Uma parte delas ainda prefere imaginar que a pressão de negócios não adoece os colaboradores. No entanto, todos sabemos quão insalubre pode ser a disputa pela ascensão, a busca desenfreada por metas e a inabilidade de alguns líderes. As 3 situações vivenciadas no dia a dia, Dr. Smith, deixam um inevitável efeito a longo prazo. Então, qual seria a solução? Percebi que o amigo me provocava a gerar respostas e me sentir grato por sua presença naquele dia em que me sentia menos inspirado para escrever. Obrigado por ter vindo, Dr. Smith. A sua pergunta é vital para oferecer uma lição tripla às empresas. Número 1. É fundamental criar mecanismo de contrapeso para a pressão diária, como um programa de treinamento que aborde o gerenciamento de estresse, um programa que vise a prática esportiva em grupo, nutricional e por aí vai. 2. Todo colaborador anseia o crescimento, e isso não lhe dá o direito de buscá-lo a qualquer custo, porque se a empresa de fato se preocupa com a saúde física e mental de quem faz sua roda girar, criará meios para que a elevação na carreira seja disputada e obtida num ambiente saudável, visto que concorrer é positivo, mas combater o par como se inimigo de guerra fosse, só faz adoecer a equipe. 3. E por último, a liberdade deve ser treinada para buscar o resultado da equipe sem abrir mão do respeito à individualidade, o que faria todo bom resultado se tornar frágil e pouco duradouro. O Senhor sabe bem. É assim que fazemos na área médica, do instrumentador ao enfermeiro, do paciente ao anestesista da recepção, ao manobrista do hospital, da presidência à faxina, precisamos de um time que vise gerar saúde. Dá para detalhar, Dr. Jean? No hospital, o manobrista não dirige só um carro, é um veículo de alguém que está ali por causa da enfermidade, seja desse motorista ou de um familiar. A faxineira não limpa um chão displicentemente. Ela ajuda a manter um ambiente livre de contaminadores que acatariam ao paciente uma infecção hospitalar. O principal líder não escapa dessa responsabilidade e, mais do que zelar por seus pacientes e colaboradores, ele precisa ter o pensamento macro de que está cuidando de quem cuida, liderando quem salva. Tudo isso faz parte do gerenciamento de estresse e da gratidão, 2 recursos que precisam estar presentes em qualquer segmento, do hospitalar ao empresarial, do privado ao público, do comércio à indústria. O amigo médico me olhava com uma aura de orgulho. Ah, Dr. Jean, como me sinto grato por ter acesso aos seus pontos de vista. O senhor, vítima da depressão e da falta de gerenciamento de estresse, está habilitado para decodificar os 2 assuntos. Forme opinião. Se os setores comercial e industrial de seu país ainda não têm discutido abertamente esses assuntos, tome a frente. O senhor é médico. Uma coisa é o profissional que começou ontem a defender esses assuntos sem conhecê-los. Outra, bem diferente, é uma autoridade, não só reconhecida pela comunidade acadêmica, mas que viveu na pele o efeito desses males, que detém a habilidade docente para ensinar o empresariado nacional a enxergar as necessidades do colaborador.
Não pude deixar de notar um detalhe e comentei: Dr. Smith, obrigado pela confiança. Reparei que o senhor fez uma longa explanação sem qualquer erro. Seu português está evoluindo. Parabéns. O colega deu risada, respondeu e fixou outra pergunta. Uma hora dessas eu memorizo as complexidades da língua de vocês. Em outras palavras, o senhor está dizendo que ao juntar os temas de gerenciamento de estresse, prática da gratidão e o combate à depressão, o empresário caminha para o sucesso? Não, meu caro Dr. Smith. É bem mais do que isso. A depressão é uma das doenças que mais afastam as pessoas do trabalho. Vejo que o empresário que se preocupa com a saúde da sua equipe avança a passos largos, não só para obter o sucesso financeiro, mas a obtenção da felicidade plena, uma vez que o obscentésimo e o presentésimo estão por aí, gerando custos exorbitantes. E, além disso, ceifando vidas daqueles que estiveram tão perto, que nos auxiliam nas conquistas diárias e agora estão na berlinda das patologias. Não reconheci essas palavras. O que é obsenteísmo e presenteísmo? Obsenteísmo é a ausência do colaborador por razões médicas para tratamento que tem aumentado bastante, segundo as organizações que fazem pesquisas de campo. O presenteísmo é o que explica a pessoa estar fisicamente no trabalho, mas com a mente e as ações em outro lugar, o que compromete sua produtividade. O amigo me pediu mais um café e pausamos a conversa. Em seguida, deu outra deixa para um tema de extrema relevância, a substituição. Dr. Jean, não quero bancar o advogado do diabo, porém temo que algum leitor desavisado possa entender que o senhor está recomendando práticas e treinamentos para tratar os doentes. Ainda bem que levantou o ponto. Em treinamentos ou programas de gerenciamento de estresse, embora eu seja médico, não aplico consulta, e sim ferramentas que permitem aferir o índice de estresse e os riscos de adoecimento a que estão expostos os colaboradores. Por isso, Dr. Smith, o senhor é meu colega de profissão e está ciente disso, mas cabe deixarmos evidente para o público leigo. Não se busca o tratamento no ambiente de treinamento comportamental ou educacional. Quaisquer males devem ser tratados em consultórios e hospitais especializados. O que ofereço aos empresários e seus colaboradores é uma chance preventiva, uma oportunidade de evitar o mais caro dos prejuízos, que é o adoecimento dos verdadeiros responsáveis pelo sucesso empresarial, as pessoas. Numa consulta organizacional, para ilustrar, é comum identificar problemas de relacionamento. E a contrapartida que ofereço, o antídoto, consiste numa, digamos assim, injeção de autoconhecimento, de consciência corporal, hormonal e mental. O senhor diria que a partir desse avanço de conhecimento e consciência, o supervisor levantou as palmas das mãos, me pedindo que complementasse. Para mim, Dr. Smith, gerenciar o estresse é impossível sem conhecer o papel dos hormônios exercem no corpo. Evitar a depressão sem estabelecer uma conexão segura com a maneira que respiramos é impossível. E, por último, exercitar a gratidão sem conhecer os benefícios que o exercício de agradecer oferece para a qualidade de vida torna essas vantagens impraticáveis. O principal benefício das práticas é um norte a respeito do que acontece nos esconderijos do cérebro.
no aparente gesto simples de respirar e nos efeitos de nossas decisões, inevitavelmente baseadas nas circunstâncias hormonais que estamos vivendo enquanto decidimos. Isso talvez quebre alguns micos, certo? Há quem pense que o estresse só tem seu papel negativo, por exemplo. Pois é, Dr. Smith, mas devemos quebrar mito. O Senhor disse quebrar mico. E se um ambientalista o escuta, é capaz de chamar a polícia, porque mico é macaco. Noutrora, raríssima ocasião, vi um médico dar uma gargalhada. Essa foi a pior das minhas gafes, Dr. Jean. E a resposta? É como eu digo em minhas palestras. Imagine a pessoa se deparando com uma cobra coral, venenosíssima, ou com um pitbull disposto a tudo. O corpo é fantástico e é dotado da resposta, que é uma cascata hormonal, química e física, que provoca uma coisa que Hans Selye e outros autores classificaram como fuga e luta, dado o momento em que o ser humano se prepara para os dois caminhos, fugir ou lutar. Se não fôssemos dotados desse recurso, que envolve cortisol e muita adrenalina, morreríamos sem lutar ou fugir. Poucos reativos, paralisados pelo medo. É justamente essa carga de estresse químico que nos movimenta em busca daquilo que está programado em nosso DNA, tal qual um caminho natural à sobrevivência. No dia a dia, o que costuma ocorrer é que as pessoas usam essa potente combinação química contra aqueles que amam ou com aqueles que convivem. Ao exemplificar a família e os colegas de trabalho, se a pessoa tiver a consciência do que está acontecendo dentro dela, aprenderá a gerenciar o estresse de modo a direcioná-lo para decisões assertivas. Isso é uma constante nos Estados Unidos. Por aqui é comum? Muito. Eu chamo de síndrome das bolinhas mágicas. O filho diz: papai, quero brincar, e toma uma bronca. O cara está tão estressado que vai tomar as bolinhas, medicação para relaxar, pois chega em casa é para brincar com a criança hiperativa, repleta de energia para dar e vender. Ele manda para dentro uma bolinha mágica, é um absurdo. O médico norte-americano fez o seu habitual gesto que repetia ao ficar pensativo. Ele mandou a pergunta que orbitava em sua mente. Nos Estados Unidos, às vezes se descobre em diagnóstico que o suposto hiperativismo a desrespeito do que os pais pensavam, na realidade não existia. Dr. Smith, por aqui o mesmo problema se verificar. O pai chega em casa esgotado, fadigado, e a criança está no natural dela. Passou o dia todo sem ver o pai, sem ver a mãe. Está querendo brincar e com a energia de sobra. Irritado por entender que não poderá descansar enquanto não der atenção à criança, carregado de cortisol, esse pai provavelmente será indelicado, se não agressivo, pois o estresse é uma bomba relógio que pode ser detonada a qualquer instante contra qualquer vítima. De outra forma, se esse pai conhecesse seus próprios hormônios, saberia fazer toda essa leitura interna que acabaria de demonstrar e teria a chance de ser mais generoso, atencioso, compreensivo com a criança que ama. O mesmo conceito se aplica às relações profissionais. Totalmente intercambiável. O líder não é agressivo à toa. E o mesmo os colaboradores entre si não se tornam desafetos pelo fato de não gostarem um do outro. É normal que a ingerência do estresse, o desconhecimento do padrão respiratório,
ou a incapacidade de ter, sentir e demonstrar gratidão seja a causa dos ruídos de comunicação, o que explica o porquê dos alarmantes resultados apontados pelas pesquisas de clima. Dr. Smith me pediu uma parte para formular suas considerações. Com 300 milhões de deprimidos em todo o mundo, o número que está em franco crescimento, adotar os seus conselhos e aceitar esse movimento evolutivo me parece mais do que uma mera decisão empresarial. O ser humano necessita vivenciar a gratidão, aprender a contingenciar o estresse e prevenir-se contra a depressão, levando em conta a premissa de que ninguém pode dizer que é imune aos males da depressão. E tem as questões regionais, Dr. Smith. Lembre-se do que eu comentei em outro capítulo. Aqui na minha região, as pessoas têm vergonha de dizer que foram ao psiquiatra ou a um psicoterapeuta. Aconteceu comigo e só melhorei depois que assumi e aceitar o tratamento. Para o senhor ter uma ideia, a região de Arapiraca, que não chega a 300 mil habitantes, tem um alto índice de suicídio que, se comparada ao restante do país ou do mundo, a causa mais provável aponta para as doenças emocionais não tratadas e não curadas, que chegam fortes, sedutoras e se estabelecem e ficam cada vez mais fortes, seja qual for a classe social ou a idade. Em resumo, meu amigo, precisei chegar ao fundo do poço até decidir me tratar. A minha ideia, a partir desses tantos projetos em que me dedico a ministrar palestras, treinamentos, rádio e até programa de web e televisão em que sou o entrevistador, é fazer com que o meu semelhante se conheça e se trate antes de conhecer o limo que está no fundo do poço. Dr. Smith tomou um gole de água e disparou outra questão. Nossa conversa está fluindo com uma enorme desenvoltura. E qual seria, Dr. Jean, o maior de todos os aprendizados que o senhor pode compartilhar enquanto procurava a cura para a depressão e a síndrome de pânico? O que entregaria ao leitor como uma tarefa imprescindível aos que lutam contra a depressão? Dessa vez, eu que precisei de alguns segundos para refletir sobre uma pergunta simples e ao mesmo tempo tão profunda. Assim que encontrei a resposta, olhei para o meu supervisor e a ofereci, quase como um desabafo. Foram muitas ações e os momentos relevantes. Um instante crucial na minha recuperação foi quando me sentei à mesa com Mirella para falar com clareza e com muita honestidade que aquela não era a vida que eu havia sonhado para mim e minha família, que precisava de ajuda para esclarecer as doenças que enfrentava e compartilhar os meus fantasmas com aqueles que amo. Tive a chance de falar e ouvir, abraçar e ser abraçado, pedir e receber apoio. A sua lição vai ao encontro de uma centenária pesquisa de Harvard, segundo o qual o elemento mais importante da vida é a qualidade do relacionamento estável entre os indivíduos. Ou seja, no momento em que a ficha pega, você tem alguém ao seu lado dando apoio. Eu ri alto do erro do meu amigo, Dr. Smith. A gíria é: o bicho pega, e não a ficha pega. Sobre o assunto, admitir e enfrentar a depressão pode ser mais difícil do que procurar a recuperação. Alguns pacientes optam por se manterem em constante estado de solidão, privação e negação. E há uma alternativa, um complemento que eu ofereceria
aquela pergunta que o Senhor elaborou a respeito do maior de todos os aprendizados. O Senhor me permitiria? É claro, desenvolveu o supervisor, fazendo com a mão um gesto para que eu continuasse. Após o tratamento, acompanhado pela ciência, os remédios ajudaram muito, e o envolvimento da família a uma última tarefa. Me refiro ao uso dos impulsionadores de hormônio, que fazem aumentar a endorfina e a serotonina, e que não podem faltar, como a gratidão e os exercícios físicos. Pelo que entendi, o Senhor não acredita numa única cura, dissociada das outras práticas que visam curar. Noto uma postura multidisciplinar em suas estratégias. É isso mesmo, Dr. Jean? Vamos pensar na depressão e no estresse como doenças inteligentes, capazes de curvar o paciente. Do mesmo jeito que a depressão e o estresse têm aliados como o cortisol, a tristeza, a pressão, a ansiedade, o toque, os escapes das vítimas e tantos outros, do lado de lá, vivendo as dificuldades de ser paciente em relação à cura e o paciente em relação à doença, a pessoa merece contar com arsenal, um leque de opções. Embora umas sejam mais fortes do que outras para a cura, todas têm a sua importância. Por exemplo, eu resolvi me cuidar utilizando a conexão mente, corpo e consciência. Podemos considerar uma equipe que se encarrega da nutrição e a outra da educação física do paciente. O psicólogo se encarrega das perspectivas comportamentais. O coach trabalha em linhas paralelas, igualmente voltada para o comportamento. E vários outros profissionais que vão ajudando a diminuir a medicação para que o paciente não passe toda a vida sob o efeito dos fármacos. Por isso, Dr. Smith, as medidas integrativas ajudam a diminuir a medicação e, num caminho promissor, vale olhar para dentro de casa, para o íntimo, até identificar e praticar todas as chances de cura. Isso evitaria o que eu estou pensando. Dr. Smith e eu tínhamos uma ótima sintonia. Ele acompanhava a minha linha de raciocínio como poucos. E só afirmei o que o colega de profissão já deduziria. Isso poderia sim evitar o suicídio. Já se teve notícia de suicida que preferiu dar cabo da vida a se abrir com quem ama e procurar ajuda. A ingerência do estresse resulta nesta que é a maior das consequências, o suicídio. E a vítima morre por falta de coragem de lidar com os problemas, por desespero, por vergonha de abrir suas dores para a família. E o papel da família no tratamento do estresse, da ansiedade, da depressão, é o que o familiar poderia fazer para colaborar ao máximo. Dr. Smith, acho que sentar ao lado de todos para falar e ouvir é um caminho fundamental. Com relação àqueles que amam e desejam ajudar os familiares enfermos, tem 3 orientações a transmitir. Primeira, o familiar não é um médico do enfermo e por isso não pode sair diagnosticando, aviando remédios a partir do que pesquisou na internet ou determinando o melhor método para a cura. 2. Conversar e esclarecer tudo o que for possível é positivo e produtivo, mas julgar quem enfrenta os males da mente, além de cruel, não ajuda em nada e por essa razão deve-se evitar comentários como "eu disse", "você fica aí pelos cantos, agora deprimiu" ou "tá vendo? Eu falei que você deveria ter se separado. A culpa é do seu marido." 3. Um dos maiores receios de quem vivencia as doenças da mente reside nas consequências que irá colher quando se abrir para a família
e, infelizmente, em vários casos, o familiar descarrega sandices como: isso aí é piti, é frescura, é falta de peia. Muito bem, Dr. Jean. A abordagem de suas respostas está gerando um excelente pensamento para a obra. O senhor tem essas mesmas percepções? Com humildade e gratidão, Dr. Smith, eu concordo. Hoje, se quiser e puder evoluir, nós continuaremos e quem sabe assim concluímos a obra. Depois, o senhor escuta esses áudios gravados de nossas conversas e decide o que deve ser transmitido e publicado. O que acha? Concordei sem hesitação. Pedi licença para telefonar e avisar Mirella. Meu amor, é só para avisar que provavelmente vou chegar mais tarde. E aproveitando, chegou a hora de revelar o que farei com os áudios gravados nos encontros com o meu supervisor, Dr. Smith. Estou transcrevendo nossas conversas nas quais ele me entrevista e me orienta. O plano é oferecer aos leitores a experiências como a depressão, o gerenciamento do estresse, a gratidão, a meditação, para servir como referência aos pacientes que enfrentam a depressão ou ajudam seus familiares a enfrentar. O que acha? Mirella ficou encantada com a ideia. Poxa, amor, que maravilha! Parabéns! E pode contar comigo para o que precisar. Pensei que vocês pretendiam defender uma tese ou alguma coisa mais chata. Conversamos um pouco mais e ficamos de celebrar o projeto. Quando desliguei, Dr. Smith fez uma sugestão. Dr. Jean, pense em abrir um derradeiro capítulo para desmistificar a meditação. Eu sei que é uma técnica que o senhor aplica em si todos os dias. Que título o senhor daria ao capítulo que visaria propor um jeito mais flexível e menos cético de se olhar a meditação? Outra vez, concordei com o meu supervisor e de textos e migramos ao último capítulo, que apresento a partir de agora. A resposta que deu o Dr. Smith se transformou no título. Antes de avançar para o nosso capítulo de despedida, deixo uma reflexão que ampara o teor da discussão desse trecho. Gerenciar o estresse do cotidiano é o mesmo que fechar a porta através do qual a depressão envia o seu exército. Faça-o e o inimigo recuará. Gratidão para você que esteve até aqui. Fim do capítulo número 6.